Oi, galera! Essa é a segunda aula sobre a ventilação mecânica no paciente com Covid-19 e eu vou resumir rapidamente o que eu falei para vocês na primeira aula. Basicamente, os pacientes com Covid gravemente hipoxêmico, apesar de eles compartilharem a mesma etiologia, eles podem apresentar perfis bastante diferentes. E eu falei para vocês do tipo L e do perfil tipo H. E são diversos os fatores que influenciam nesses diferentes padrões, desde a gravidade da infecção, a resposta do hospedeiro, a reserva fisiológica do paciente, comorbidades, a capacidade ventilatória dele, enfim, o tempo decorrido entre o início da doença e a chegada no hospital, tudo isso vai influenciar no padrão que ele vai apresentar. Bom, a gente falou que o tipo L é aquele que predomina mais nas fases iniciais e é o paciente que ele tem uma baixa elastância e, consequentemente, uma alta complacência. Na tomografia, você vê um padrão de vidro fosco mais subpleural, com pouca ação gravitacional. Esses pacientes, em geral, você não precisa de uma PIP alta, tão alta, e ele não responde ao recrutamento e nem, em geral, também não responde ao prona. Enfim, o paciente pode permanecer nesse tipo de maneira inalterada por um período, depois melhorar, ou ele pode evoluir com piora pela própria gravidade da doença e por alguns mecanismos também que eu expliquei na aula passada. O paciente em ventilação espontânea ele pode promover um aumento da pressão intratorácica negativa, associado com o aumento do volume corrente, vai acabar evoluindo com edema intersticial pulmonar e vai acabar evoluindo para o tipo H, que é o paciente com síndrome do desconforto respiratório moderado a grave, né? Um quadro bem mais grave do que o tipo inicial. E nesses pacientes você tem uma piora do padrão tomográfico, principalmente na base e no dorso, com uma boa resposta geralmente à pronação e pacientes que você usa um PIP mais elevado. Enfim, agora vamos focar então no tratamento desses dois tipos. Eu já acabei falando um pouco para vocês, mas vamos escrever aqui para a gente fixar melhor. Então, o objetivo aqui, o primeiro passo no tipo L é você ofertar oxigênio. E esses pacientes que ainda não estão com dispneia, eles respondem muito bem a essa oferta de oxigênio. Mas se o paciente já chegou dispneico, você vai saturando mal, você vai precisar ofertar oxigênio. Existem diversas opções, inclusive não invasivas, como a cânula de alto fluxo, o CAF, que a gente chama, cânula nasal de alto fluxo, o CPAP, a ventilação não invasiva. Então, tudo isso vai depender, eu tenho que avaliar o trabalho respiratório do meu paciente. Alguns serviços eles estão fazendo uma intubação precoce desses pacientes, enfim, é uma outra forma de manejar também. Lembrem sempre, não existe certo e errado. A gente está em uma pandemia onde a gente ainda está aprendendo muito como é essa doença, como ela se apresenta, o que a gente deve fazer, tá? Mas no serviço em que eu trabalho, por exemplo, a gente está fazendo as medidas não invasivas e a gente consegue ver uma boa resposta também dos pacientes. Então, a gente está aprendendo junto com todo esse processo. Bom, tudo depende, claro, sempre lembrando do contexto do local que você trabalha, da segurança para você e para sua equipe, enfim. Esses pacientes, eles não precisam de PIP muito elevada, então uma PIP em média de 8 a 10 é suficiente. Lembra que eles têm uma boa complacência. E nesse caso, pela boa complacência, você pode até aumentar mais esse volume corrente, 6, 8 ml por quilo. É possível a gente utilizar pela boa complacência. Geralmente o paciente está muito hipercápnico, você precisa lavar esse CO2, você pode aumentar esse volume corrente, porque geralmente você não tem grande alteração na pressão de platô, você consegue manter ela em média na faixa lá dos 30, e sempre calcular drive pressure também sempre menor que 15. Certo? Bom, aqui
O PIP a gente sempre tem que ter cuidado só se realmente ele precisa da PIP mais elevada. Em geral, nesse caso, não precisa. Você acaba causando mais falhas hemodinâmicas quando você usa PIP muito alto inicialmente nesses pacientes. Já o tipo H, eles devem ser tratados como síndrome do desconforto respiratório agudo grave mesmo, inclusive um PIP mais elevado, que é o que a gente já utiliza. Esses pacientes, geralmente, você vê a possibilidade da pronação, a maioria está respondendo bem ao prona. O NO também, em alguns casos, se você tiver no seu serviço, e até nos casos mais graves, a extracorpórea está sendo utilizado também. Mas aqui eu não vou entrar tão em detalhe porque é o manejo da SARA grave, que a gente já conhece, tá bom? Era mais ou menos isso que eu queria falar para vocês, como eu venho trabalhado. Esse artigo do Gattinoni também, da experiência dele, está sendo bem interessante. Eu posso estar enviando para quem tiver interesse, tá bom? E qualquer dúvida podem estar mandando mensagem que eu vou responder vocês. Obrigada, gente!